E aí, pessoal, tudo bem? Então vamos lá, vamos gravar aqui a nossa aula sobre monitorização, já que a gente não conseguiu ter a parte teórica desta aula. Tem algumas informações que são importantes, coisas que vão cair na prova. De novo, não temos pegadinha, são coisas que vocês precisam saber, coisas que são importantes para a sua vida como médico. E é esse o meu papel aqui, tá certo? Então vamos lá, vamos começar a nossa aula de monitorização. Qual que é a finalidade, né? Primeira definição. O que é a monitorização? Observação contínua ou intermitente de parâmetros fisiológicos para avaliar o estado clínico do paciente em tempo real. Então, a gente usa a monitorização o tempo inteiro, tanto no contexto de emergência, quanto no contexto de cirurgias eletivas em pacientes no centro cirúrgico. Devemos atentar que o paciente, ele funciona como um monitor. Então, qualquer alteração que haja no monitor, a gente não trata o monitor. Aquilo nos alerta para uma possível alteração no paciente. Então, a avaliação clínica do paciente, ela é uma monitorização importante para nós médicos. Então, o tempo inteiro, mesmo que haja alarmes importantes no monitor, os alarmes a gente configura os limiares, né? Tanto inferiores quanto superiores, e aí eles nos alertam de possíveis alterações. Então a gente percebe os alarmes ou as alterações nos monitores e a gente sempre confere clinicamente no paciente. Afinal de contas, a máxima ainda é verdadeira, né? A clínica é soberana, tá certo? Então não podemos esquecer disso. Qualquer alteração importante, a primeira coisa que a gente faz antes de tomar qualquer conduta é olhar e avaliar o paciente, tá bom? Qual a finalidade? Detectar precocemente alterações, garantir a segurança do paciente e orientar intervenções terapêuticas. Então, aqui a gente tem uma monitorização básica que é preconizado tanto pela Associação Americana de Anestesiologia, quanto do CRM e todos esses órgãos que regulamentam a nossa atividade médica, tá bom? Então, aqui é um monitor paramédico padrão, em que a gente tem ondas de. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui aquela coisa. Acho que dá para ver o mouse, né? Então, aqui a gente tem a onda de eletro com a frequência cardíaca. Esta aqui é a curva de oximetria de pulso, ou a plethysmografia. Aqui a gente tem o valor da saturação e a frequência de pulso. Aqui a gente já pode ver que está diferente a frequência cardíaca com a frequência de pulso. O eletro ele sofre muito mais alteração eh, por exemplo, bisturi elétrico ou movimentação do paciente, tremedeira, do que a saturação. Então, quando a gente vê, por exemplo, o eletro bate 42 de frequência, a gente automaticamente olha para a frequência de pulso para ver se está igual. Aqui a gente tem uma curva de pressão arterial invasiva, que não é para todos os pacientes, e aqui a gente tem as medições de pressão. Essa aqui, deve ser a não invasiva, a do manguito, e essa aqui, a 2, a vermelhinha, é a pressão da invasiva. Aqui abaixo a gente tem a curva de capnografia e aqui a gente tem a capnometria. Aqui a pressão não invasiva, normalmente, novamente. Aqui embaixo a gente tem uma curva de respiração de frequência ventilatória, que é uma estimativa feita pelo aparelho por meio dos eletrodos do eletrocardiograma. E aqui no cantinho, a temperatura, que a gente usa bastante, principalmente em pacientes graves ou cirurgias prolongadas e extremos de idade, beleza? Então, no eletro, a gente pode detectar alterações na frequência cardíaca e no ritmo cardíaco, né? Então, o paciente pode estar fazendo um ritmo sinusal e de repente mudar para uma fibrilação atrial, uma taquicardia supraventricular, ou ele pode fazer alterações na frequência. Então, dependendo do tempo cirúrgico, o paciente pode desenvolver taquicardia, bradicardia. Aqui a gente também consegue detectar isquemias, né? A derivação de V
na posição de V5, que é no quinto espaço intercostal, linha axilar anterior, a gente tem uma maior sensibilidade para detectar isquemias. Já a derivação D2, ela é a melhor derivação para ver a onda P. Então, alterações de arritmia, principalmente as que têm alterações na onda P, a gente consegue ver melhor em derivação D2. Então, quando juntamos as duas, a sensibilidade para para detectar alterações é de até 80%. E aqui a gente tem os dois padrões de monitorização. O mais usado é o americano, que é esse da direita, em que a gente tem eh, o preto e o vermelho, mostrando a fogueira, né? O carvão fica embaixo e a fogueira, o fogo fica em cima. Do lado esquerdo, a bandeira do Brasil, o verde e amarelo. As cores escuras sempre ficam na parte inferior. Então aqui você pode colocar aqui baixo, que simboliza a perna direita, né? Pode botar na perna propriamente dito, pode botar aqui. O que é importante é que esse esteja em cima e esse embaixo. E o ventricular você pode colocar em qualquer posição. Se você colocar aqui no quinto espaço intercostal, na linha axilar anterior, você vai estar vendo V5. Aqui você vê V4, aqui V3, V2, V1. Não, V1, V2, V3, V4, V5. Essa aqui é a europeia, então ela é pelas cores. Então, tá escrito no eletrodo. Então, o RA é de right arm, né, braço direito, left leg, right leg e ventricular, ok? A monitorização a gente tem da pressão arterial. A gente vai monitorizar a pressão arterial sistólica, a diastólica e a média. A pressão sistólica, a gente tem a representação da ejeção ventricular. Então, o quanto que o coração está conseguindo bater para jogar o sangue para fora. A diastólica, a gente tem uma estimativa do grau de resistência vascular periférica. E como a saída das artérias coronárias ela fica ali na raiz da aorta, a gente também tem uma estimativa de perfusão das artérias coronárias. Já a pressão arterial média, a gente tem uma estimativa da perfusão tecidual. Então, uma PAM, por exemplo, abaixo de 65 milímetros de mercúrio, a gente acredita que já tenhamos aí uma perfusão tecidual prejudicada, principalmente para os rins, ok? Então, em via de regra, pacientes aí que não têm doença da microvasculatura, por exemplo, paciente que não é hipertenso ou diabético, a gente até não tem muito problema em deixar a PAM abaixo de 65, até no limite inferior de 50. Agora, se o paciente tem algum tipo de doença, a gente procura manter acima de 65, beleza? Veja, opa, acabei. Será que eu tirei? Acho que eu tirei sem querer. Tirei sim. Veja só, eh, na pressão arterial, a gente ausculta, né? Quando a gente vai examinar um no outro. No monitor, a gente não tem um estetoscópio. Então, como é que ele percebe isso? Por oscilação do fluxo sanguíneo na artéria. Então, quando ele infla o manguito, quando ele parar de perceber oscilação, ele vai estar medindo a pressão. Não, aí ele parou de medir, ele continua, né? E aí ele vai começar a afrouxar. A primeira oscilação que aparecer vai ser a pressão sistólica. A última oscilação vai ser a diastólica. E a oscilação mais forte vai ser a pressão média. Então aqui a pressão arterial média ela não é calculada, ela é aferida e inclusive é a melhor, é a mais confiável. Então, se você fizer a conta, né, pressão arterial média é igual duas vezes a pressão arterial diastólica mais a sistólica dividido por 3. Você vai ver que muitas vezes não vai bater. A pressão arterial média normalmente ela aparece entre parênteses. Então vai dar ali um valor aproximado, né, da conta, mas nem sempre vai coincidir com os valores em parênteses, porque esses valores não são calculados, eles são
sentidos, percebidos pela oscilação máxima durante a medição da pressão, beleza? E a gente pode ter pressão arterial invasiva. A gente passa um catéter dentro da artéria, normalmente a artéria radial, mas também pode ser feita nas artérias femorais. A artéria radial é uma artéria de fácil acesso, né? Grande maioria das vezes a gente passa na radial. A gente tem uma curva das pressões sistólicas e diastólica em tempo real. E normalmente a gente usa isso para cirurgias de grande porte, quando a gente está usando droga vasoativa que precisa titular a dose em tempo real. Então, o paciente está com a dose de noradrenalina. Você quer ver se já consegue diminuir? Você diminui a dose da droga e em 1 minuto no monitor você já vai ter o efeito disso. Você não vai ter que esperar uma nova medição, que pode sofrer efeitos do frio, da tremedeira, da movimentação do cirurgião, que tudo isso pode atrapalhar a medição aqui pelo manguito. Então, a pressão arterial invasiva, a gente tem uma pressão em tempo real. Também a gente consegue avaliar a volemia do paciente para saber se ele ainda responde a volume por meio de uma coisinha chamada PPV, mas não vale entrar em detalhes agora. Ou quando a gente sabe que a gente vai ter que coletar repetidas vezes a gasometria do paciente. Então, ao invés de ficar furando ele o tempo inteiro, é muito mais cômodo e confortável a gente passar um catéter e fazer a coleta ali pelo catéter, que o paciente não vai sentir incômodo algum. Então, aqui a gente tem uma representação de como que funciona, né? Aqui a gente tem uma bolsa pressurizadora, que ela vai ficar com a pressão, a gente coloca o soro aqui dentro e aperta essa bombinha até o mostrador chegar em 300 milímetros de mercúrio. Desse jeito, o sangue ele não vai sair da artéria e subir pelo equipo até chegar ao soro, porque isso acontece. É para isso que serve essa bolsa pressurizada. E aqui a gente tem o equipo de PAI, né? Essa ponta aqui vai ser conectada ao soro. Você preenche todo esse equipo aqui com soro fisiológico para não entrar ar no sistema arterial do paciente. E aqui a gente tem o transdutor. Este daqui é o que percebe a oscilação dessa coluna de líquido que está sendo empurrada pela pressão arterial lá dentro da artéria. Então aqui você tem uma oscilação, ele pressente isso e transforma em sinal elétrico. Esse aqui é um modelo, este daqui é outro modelo. A gente tem uma válvulazinha que a gente consegue lavar todo o equipo com soro que está pressurizado. E aí conecta num fio que vai ligar no aparelho, que ele vai justamente desenhar estas curvas aqui. A gente tem a curva da pressão arterial sistólica e a de baixo é a diastólica. Ok? As curvas são muito importantes, tanto a curva de eletro, quanto curva de oximetria, quanto curva de pressão arterial. Quando você tem uma curva regular, do jeito que está vendo aí no gráfico e aqui nesta imagem, a gente tem uma medição mais garantida. Quando a gente tem alteração na curva, aquela medição já não é tão confiável, ok? Então, a saturação é outra monitorização importante, obrigatória. Dessas monitorizações todas, é a que mais diminuiu a mortalidade dos pacientes. Ela percebe de forma indireta a saturação das hemácias pela hemoglobina. Então, lembrar que a saturação ela é uma proporção de todas as minhas hemoglobinas, quantas estão saturadas por oxigênio. Então, se eu tenho 100 hemoglobinas e as 100 estão saturadas, eu tenho uma saturação de 100%. Se eu tenho 100 e apenas 10 estão saturadas, eu tenho uma saturação de 10%. Isso quer dizer que a anemia, a não ser que uma anemia muito grave, a anemia ela não influencia na saturação. Já cansei de pegar paciente aí com hemoglobina de 4, de 5, e quando você coloca o oxímetro, a saturação está de 100%. Então lembrar aí que ela sofre um atraso, ela não é instantânea, então ali tem um atrasozinho de 5 a 15 segundos. Isso quer dizer o quê? A saturação caiu.
Então, vamos dizer que a saturação bateu lá 40%. Você começa a ventilar o paciente, ventilar, ventilar. Tá todo mundo ainda vendo a saturação caindo, mas você sabe que vai subir porque você ventilou. Então, essa alteração ela demora uns 5 a 10 segundos para aparecer no monitor, não é instantânea, tá bom? Perfusão baixa, hipotermia, movimento, tudo isso atrapalha a medição da saturação. E os esmaltes vermelhos e azuis, eles atrapalham bastante. Quando você tem uma saturação menor do que 90%, a pressão arterial de oxigênio lá na gasometria, ela já deve estar por volta de 60 milímetros de mercúrio. Então ele já começa a desenvolver hipoxemia, ok? Esta é uma curva de saturação. Então, se você tem uma curva dessa aparecendo no aparelho e mostra que a saturação já está abaixo de 90%, você provavelmente deve ter uma dessaturação real. Agora, se o aparelho está mostrando que a saturação caiu e a curva está completamente irregular, pode ter certeza que é alteração ali, alguma influência externa na medição. Principalmente se você olhar para o paciente e ver que o paciente está bem, que o paciente está respirando, que a coloração dele está normal. A capnografia é obrigatória a pacientes que estejam sob anestesia geral. Ela é o padrão ouro para detectar que o paciente está entubado. O normal é de 35 a 45, mas isso varia bastante de acordo com cada aparelho, pode estar descalibrado. Normalmente esse valor ele é 5 de 5 a 10 menor do que a pressão arterial de CO2 lá na gasometria. Então, por exemplo, se a gasometria está dizendo que o paciente está com CO2 de 50, a capnografia deve dar aí um valor entre 40 e 45. Só para ter uma noção mesmo. Ele é o padrão ouro para detectar que o paciente está entubado e ele pode dar sinais de diagnóstico de algumas patologias, como, por exemplo, padrões obstrutivos, como o broncoespasmo. Ele pode sugerir, por exemplo, a embolia pulmonar, e aí você junta com outras informações, né? Fator de risco, a história clínica, o tipo de cirurgia e se vieram algumas outras alterações juntos. Por exemplo, um paciente do sexo feminino que usa anticoncepcional, teve uma fratura de osso longo, uma fratura de fêmur, por exemplo, e está no intraoperatório de fêmur, que a gente sabe que é uma cirurgia que mobiliza muito gordura, coágulo de sangue. E aí, essa paciente está entubada e do nada ela faz hipotensão, taquicardia e o CO2 da capnografia cai. Então, juntando tudo isso, você tem aí uma alta presunção de TEP, tá bom? E aqui a gente tem na parte de cima uma curva normal e aqui abaixo algumas alterações. Então, por exemplo, nesta última da esquerda aqui, obstrução, a gente tem essa capnografia em forma de, como é o nome? Negócio de tubarão? Barbatana de tubarão. Aqui poderia ser uma intubação esofágica, né? A primeira você tem um pouco de CO2, na segunda menos, na terceira menos e por aí vai. Então, por exemplo, quando a gente tem pelo menos três dessas curvas, pelo menos três, a gente tem certeza de que o paciente está entubado, ok? Se vocês lembrarem lá do ACLS, a capnografia é um dos fatores para falar, indicar se a compressão da RCP está boa ou ruim. Por quê? Se a compressão está ruim, vai ter menos débito cardíaco chegando e menos CO2 chegando até o tubo. Então você tem uma RCP, você tem uma curva de capnografia baixa, abaixo de 10. Quando você melhora a qualidade da RCP, essa curva ela fica maior do que 10. Você vê que essa curva subiu de cá da esquerda para a direita. E quando o paciente tem um retorno espontâneo da circulação, que o coração volta a bater, o débito cardíaco melhora muito. Então você tem aqui, ó, à direita, uma elevação da curva. Então você tinha uma curva muito ruim, trocou a pessoa da RCP, a curva ficou bem melhor, mas nunca será melhor quanto um coração batendo de forma espontânea. Então, quando o coração volta, a curva de capnografia
ela melhora muito, ok? E aqui a gente tem a capnometria, que ela mede exatamente nesta porção aqui da capnografia o valor máximo de que chegou o CO2 e mostra para nós por meio da capnometria, ok? E a gente também tem a temperatura. Normalmente usamos a esofágica, que é um catéter que pode ser introduzido tanto pelo nariz quanto pela boca. A gente sempre procura manter a normotermia, porque pacientes hipotérmicos, eles sangram mais, porque os fatores de coagulação vão funcionar menos. Tem maior risco de desenvolver infecção, arritmia e como a temperatura ela diminui o metabolismo do sangue, né? Uma hipotermia você tem um metabolismo menor, a recuperação dos anestésicos também vai ser prolongada. Então o paciente demora mais para acordar, beleza? Além disso, a gente tem o débito urinário. Algumas cirurgias é indicada a cateterização da bexiga, então o paciente fica sondado, né? Se o paciente sangra, está diminuindo o débito cardíaco, o rim não vai filtrar, então ele não vai produzir urina. Então a urina é uma importante monitorização do débito cardíaco do paciente. BIS é um monitor de consciência intraoperatória, quando a gente está fazendo principalmente anestesia venosa total. Então a gente coloca um eletrodo na testa do paciente, ele vai interpretar as ondas de eletroencefalograma e traduzir isso para a gente em um número que a gente quer que esteja entre 40 e 60, que nos dá uma tranquilidade de que o paciente está em plano anestésico. O eco transesofágico é o padrão ouro para muitas coisas hoje, mas infelizmente a gente não tem isso de rotina. A gente usa bastante, principalmente em cirurgias cardíacas. A gente usa isso inclusive no intraoperatório para avaliar a função cardíaca lá no intraoperatório. O Vigileu é um monitor de microcirculação. A gente passa um catéter central de 3 vias. Uma dessas vias vai ser para fazer a monitorização da pressão venosa central, junto com a monitorização invasiva da artéria e os dados antropométricos do paciente, a gente vai ter uma série de cálculos e de indicadores visuais do monitor muito legal, que nos ajuda a guiar, por exemplo, se a gente precisa fazer volume, se a gente precisa fazer transfusão de sangue, se a gente precisa ligar noradrenalina, dobutamina, ou se a gente, por exemplo, precisa fazer propofol, aumentar o gás anestésico ou até mesmo fazer anestesia na coluna, anestesia peridural, tá certo? O Swan Ganz já foi considerado o padrão ouro para monitorizar a pressão no ventrículo direito, a pressão da artéria pulmonar, pacientes principalmente que tinham hipertensão pulmonar, mas hoje em dia o seu uso está muito restrito porque já foi demonstrado que não muda a mortalidade. É um catéter mais complicado de passar. Quem quiser ver na internet é bem legal, mas hoje em dia o seu uso é bastante restrito. E aqui são alguns macetes que eu queria falar para vocês. Eu falei do bip sonoro na aula, né? Então o anestesista está sempre ouvindo o bip. Então não podemos esquecer que o bip fala sobre a frequência cardíaca. Então eu estou ouvindo o bip do paciente, eu sei que a frequência cardíaca dele está adequada, ou se ele fez bradicardia ou taquicardia. Se ele está ouvindo o ritmo regular e, por exemplo, durante a passagem do catéter central, quando o fio guia bate na tricúspide, o paciente vai desenvolver arritmia. Então, pela alteração do ritmo, eu sei que eu cheguei até a válvula tricúspide. Então, eu retorno o fio guia um pouco, ele vai voltar a fazer o ritmo rítmico regular. Então, eu sei que já estou na minha localização adequada. Ou, se durante a cirurgia um ritmo que estava regular do nada fica irregular, eu sei, por exemplo, que ele pode estar fazendo uma fibrilação atrial. E a outra alteração que me diz pelo BIP é da saturação. Quando o BIP está agudo, a saturação do paciente está boa. À medida que o BIP vai ficando mais grave,
então a saturação do paciente está diminuindo, ok? Importante salientar que o monitor, ele avisa que houve medição da pressão arterial. Ele só não vai me falar se essa pressão está boa ou ruim, a não ser que ela exceda os limites do alarme. Então, por exemplo, se eu definir o alarme para me dar alguma atenção, se a pressão do paciente estiver abaixo de 90 por 60, se ele medir, ele vai soar um bip. Ele quer me dizer o seguinte: olhe para mim que eu medi a pressão. Eu olho. Se a pressão tiver 110 por 70, ele não vai me falar mais nada. Agora ele fez lá, pé, e quando ele mediu a pressão estava 89 por 50. Ele vai começar a soar um alarme de atenção. Eu preciso olhar para o monitor e aí eu vou ver que a pressão vai estar piscando, então eu vou detectar que o paciente está fazendo hipotensão. Então, o bip do monitor me fala sobre frequência, ritmo e saturação. Só. E existe um outro bip, que na verdade não é um bip, é um sinal, que ele só me avisa: ei, tem pressão nova, olha para mim e vê se está boa ou ruim, ok? Marcador precoce de hipotensão. A gente tem o CO2. Como eu falei lá na embolia pulmonar. Quando você tem um paciente que está fazendo hipotensão, você tem a diminuição do débito cardíaco. E quem que leva o sangue para o pulmão para jogar fora o CO2? É o débito cardíaco. Então, se o débito cardíaco diminuiu, vai chegar menos sangue até o pulmão para jogar fora o gás carbônico. Então, a capnografia diminui. Quando você faz o vasopressor, a pressão melhora, instantaneamente o CO2 melhora também. Então, se você está desconfiando que o paciente pode estar fazendo hipotensão, olha para o capnógrafo. Se o valor que antes estava, por exemplo, de 42 caiu para 31, ele deve realmente estar fazendo hipotensão. Isso é muito importante, tá? E aí o paciente desaturou. E agora faz o quê? A primeira coisa é olhar para o paciente. Ele está acordado, está respirando, a cor está boa. A segunda coisa é: a curva de capnografia está boa? Não pode esquecer disso, tá bom? E o que fazer primeiro em qualquer alteração? Olhar para o paciente. Então eu coloquei isso aqui de forma redundante, que é para vocês não esquecerem. Aqui é uma foto de um monitor lá do Hospital Municipal. Então a gente pode ver que o paciente está com frequência de 75. A curva de saturação estava perfeita. Então a saturação dele provavelmente estava realmente 97. Veja que a pressão de pulso diferiu um pouco da frequência cardíaca. Uma estava marcando 75 e a outra estava marcando 76. A capnografia está com a curva regular, marcando uma capnometria de 25. O paciente estava com pressão arterial invasiva, a gente vê pela curva embaixo da capnografia, e à direita temos que ele estava com a pressão de 83 por 58 e uma média de 67. Era um paciente rígido, sem comorbidades, então não teria problema nenhum ele ficar com essa pressão. Além disso, a temperatura estava de 33,6, então isto era um problema, o paciente estava hipotérmico. Embaixo a gente tem o tempo, né, o tempo de que você pode medir o tempo que você quiser. A lista das últimas pressões não invasivas, com as últimas frequências de pulso também marcando a hora que foi medido. E à direita, no cantinho, as últimas medições da pressão não invasiva. Muitas vezes a gente deixa os dois. Caso tenha algum problema em uma das duas, você tem garantido alguma medida de pressão. Beleza? É isso. E espero que vocês tenham aprendido. Qualquer dúvida, a gente pode conversar pessoalmente na prova prática. Mas, reforçando o que eu falei sobre a prova prática, eu não vou cobrar que vocês detectem sozinhos as alterações. Se houver alterações, eu vou falar. Aí eu vou querer que vocês olhem, diagnostiquem e tratem. Beleza? Beijo grande para vocês. Até sexta-feira. Fui.